Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo então mais uma vez ao canal Respeito à Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder e nós iremos falar sobre a história do Brasil, mais precisamente sobre a importância que teve na formação da nossa história uma pessoa, um dom chamado Dom João III, governante de Portugal, que decidiu de maneira efetiva ocupar o território da América, que a partir de então será compreendida como América Lusitana. Em outras palavras, a América de Portugal, que vai se transformar no decurso do tempo no que nós chamamos hoje de Brasil. Então, Dom João III é quem decide tomar a atitude de ocupar de maneira efetiva o território da costa do Brasil. E aí nos referimos ao homem que vemos na fotografia, tá certo? Aí o chamado Dom João III, rei de Portugal, que dará início a uma ocupação efetiva do território brasileiro. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like e se inscreva no canal. Nós estamos construindo aqui uma playlist sobre a história do Brasil, tratando, claro, de maneira importante da nossa história, de maneira cronológica nessa playlist. Fique atento, né? Divulgue nosso conteúdo para ajudar o nosso canal. Pessoal, então nós temos aí o início da ocupação efetiva do território do Brasil, conforme mencionei, e o governo aí é Dom João III. E aí nós temos um quadro bem famoso, né? Que é uma parte do quadro, que é um tríptico, que é um conjunto de 3 pinturas, mostrando ali nesta parte inferior esquerda dos 3 quadros, nós temos justamente o Dom João III enquanto príncipe herdeiro, tá certo? Belíssima pintura, sempre buscando fazer referência à arte plástica que nós tivemos na nossa história. Pois bem, o que nós vamos ter com a postura do Dom João III é a ocupação efetiva do território. Nós vimos que até 1530, mais ou menos, o território brasileiro não foi ocupado de maneira efetiva. Nós temos apenas expedições geográficas, expedições militares, mas com o perigo eventual da ocupação do território da América por parte dos franceses, nós vamos ter Portugal tomando a iniciativa de ocupar o território. Agora, essa iniciativa começa lá com as tais capitanias hereditárias, tá? Agora, ao longo do tempo, desde 1532, 34, a ocupação do território não vai se dar da melhor maneira possível, embora houve enorme, importância das capitanias de Pernambuco e também a capitania de São Vicente, ambas no comércio do açúcar e também no tráfico negreiro, conforme nós sabemos, infelizmente, a base da economia do nosso país no contexto do Brasil colonial foi aí o Brasil, o tráfico de escravos, aquela coisa que falaremos de maneira mais detalhada adiante, não é? Mas nós temos aqui o seguinte, né? O governo de Dom João III vai criar o governo geral. Tá certo? Porque vai se criar uma capital para o território, não é que nós sabemos que seria o território ali na Bahia, no nordeste do território, né? Que vai se transformar no longo do tempo na Bahia de Todos os Santos, no atual estado da Bahia, enfim, a capital do território da América Lusitana passa a ser Salvador. Tá? Em 1548 é instituída a sua criação, e em 49 é criada uma capital para centralidade do poder político nesta região da chamada América Portuguesa. Vejamos, né? E vale destacar que o contexto aqui do governo geral criado no Brasil pelo governo de Dom João III, rei de Portugal, num momento onde já havia um intuito de ocupação do território, não é? Feito ali justamente por Dom João III, que é quando se cria justamente as capitanias hereditárias, que não prosperaram da melhor maneira possível e havia uma necessidade de centralização de política, não é, de centralização de poder político no território para que houvesse uma ocupação definitiva. E qual que é a importância do governo geral? Pessoal, basicamente a estrutura de governo geral vai se dar entre 1549 e 1552. Tá? A partir de 1572 nós temos a divisão do território em 2, né? Nós vamos falar logo adiante, nas próximas aulas aqui do nosso canal, mas enfim, nós temos ali 1549, 1572, um objetivo administrativo do território, tá? E a criação do chamado governo geral. E o objetivo principal que você tem que saber é de que o governo geral tem como finalidade centralização política,
tá? Aqui a grande objetividade, centralização política e outra coisa, né? Os governos gerais mais notáveis, ali os 3 primeiros, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, não substituem as capitanias hereditárias, tá? Então a criação do governo geral não substituiu as capitanias hereditárias. Isso é importante que nós tenhamos clareza, tá? E quem são os nossos governos gerais? Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá, tá certo? Mais para frente, nós precisamos ter uma aula aqui no nosso canal detalhando qual que foi a importância de cada qual desses capitães, desses governos gerais para o nosso país. Mas saibamos que foram 3 os capitães, melhor, né, os governos gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, os 3 primeiros governadores gerais do Brasil. Tá certo? Vamos aqui detalhar um pouco, de modo que o governo geral não substitui as capitanias hereditárias conforme nós mencionamos. Outra coisa, o objetivo do governo geral é mediar as questões locais com Portugal. Então nós teremos uma intermediação entre Salvador, a sede administrativa do governo geral, e o que acontece em Portugal. Este é o foco, este é o grande objetivo, tá? Não substitui as capitanias hereditárias, mas faz uma mediação entre as capitanias e os diversos poderes locais que vão nascendo ao longo do tempo, com a coroa. Até porque a coroa precisa ter um olhar atento ao que acontece no território do Brasil, que não é Brasil ainda, que vai ser América, conforme nós mencionamos, lusitana ou portuguesa, enfim, né, no longo do tempo, e precisa Portugal estar atento ao que acontece aqui no território, do outro lado do Atlântico, aquela coisa toda, tá? Então aí faz uma mediação entre capitanias e coroa, tá certo? E aí nós temos 2 tipos de poderes instituídas. O caso dos capitães donatários, que prevalecem e passarão a ser responsáveis, enquanto governadores locais, responsáveis por capitanias privadas, e o governador geral será responsável por capitanias reais, ou seja, aquelas capitanias que passam a ser absorvidas novamente agora pelo governo de Portugal, porque não houve a sua ocupação efetiva aqui no território, né? Na sequência, vamos observar a fotografia dos nossos governadores gerais. Nós vemos aí uma foto bem interessante dos 3 na sequência, tá? Que é justamente, que são, no caso, melhor dizendo, justamente os indivíduos, o Tomé de Souza, que vai governar o Brasil entre 1549 e 1553, Duarte da Costa entre 1553 e 1556 e, por fim, o Mendes Sá, nessa fotografia mais abaixo, que governa o Brasil entre 1556 e 1572, tá certo? E, por fim, o organograma, como que passou a valer o poder na região aqui da América Portuguesa. O que acontece? Quem tem poder de verdade? Essa é uma pergunta importante. Escreve aqui, né? Você acha que Portugal tem de fato poder sobre o território da América ou não? O que você acha disso, né? Vamos tentar compreender como era o poder. Vejam só, né? Tratando da questão importante. O nosso assunto, capitanias gerais, e na sequência agora o governo geral, a gente está observando a história do Brasil política, não é? E em certa medida administrativa. Não estamos falando da cana-de-açúcar, ou do tabaco, de drogas do sertão, ou do gado, nada disso. Estamos tratando apenas da questão política, administrativa, tá? E no decurso do tempo, a gente pode analisar a história também através do quê? Através das importantes atividades como a economia, ou mesmo outras atividades como questões militares, que acontecem basicamente no mesmo tempo. Nós teremos invasões francesas, holandesas, tá certo? Conflitos do brasileiro, aqui com no caso, conflitos entre portugueses e indígenas, enfim, tá? Bom, então aqui para concluirmos, quem exercia poder de fato? O rei está no topo, É uma pergunta, é o rei? O rei está no topo aí do organograma do poder. E é nesse momento que é criado, o chamado, os 3 grandes, cargos públicos, digamos ali, cargos administrativos, tá certo? Abaixo do rei, o governador geral, tá certo? E, eventualmente, os cargos administrativos importantes tais quais
o provedor-mor, que é uma espécie de fazenda para angariar, não é cobrar impostos, o ouvidor-mor, que tem como finalidade julgar as questões locais, é uma espécie de justiça. O que a justiça faz? Em tese, ouve, né, e toma alguma decisão, tá certo? E, por fim, o capitão-mor. É necessário a defesa. Então, são criados 3 cargos administrativos importantes no território, tá, a fim de melhor ocupar esta região. Tá certo? Abaixo, nós temos as capitanias hereditárias e reais, tá, que pertencem à coroa, e por fim, as vilas e as cidades, né, as famosas câmaras municipais, o poder local. E aqui eu já respondo para você a nossa pergunta: quem de verdade exerce poder no território é justamente as câmaras municipais. Tudo bem? Então, né, fiquemos atentos a isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, mais uma vez, né? Na foto nós vemos um quadro do Benedito Calixto mostrando pra gente José de Anchieta escrevendo sobre a areia, o famoso poema A Virgem, né? Que é importantíssimo poema da nossa literatura, da língua portuguesa, evidenciando a formação do Brasil. José de Anchieta, que veio para o nosso país no contexto da trazida para o Brasil, não é? Primeiro, a Companhia de Jesus chega, não é? Num primeiro momento, mas na sequência, em uma segunda leva de viajantes, vem o importante José de Anchieta. Primeiro Manuel da Nóbrega e depois, aí na sequência, o José de Anchieta. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que divulgue nosso conteúdo, não é? Deixa o like e, claro, não é? Conforme sempre nós mencionamos, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.